Então vamos ver comigo aqui, a primeira palavra que a gente vai ministrar nesse projeto Conheça a Sua Igreja é o modelo de discipulado apostólico, o MDA famoso, falado, que eu vou te apresentar ele hoje. Claro que vocês já conhecem, a maioria de vocês, mas é bom a gente atualizar. Vamos ler comigo então, Gênesis 1, 28, diz assim, olha, e Deus os abençoou e lhes disse, desde o início, lá no começo de tudo, lá no começo da Bíblia, Deus os abençoou e lhes disse, olha o comando de Deus, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Era isso o desejo de Deus. Abacuque 2,14 diz assim, olha, a terra se encherá da glória do Senhor como as águas cobrem o mar. Não é? Então, irmão, desde o início, o sonho de Deus era encher a terra da sua glória. Desde o início. E como que ele pensou em fazer isso? Encher a terra de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, cheios da sua glória. E eles se multiplicassem. Por que isso? Porque desde o início, qual que era o sonho de Deus? Era estabelecer aqui o seu reino. O que é o reino de Deus? É Deus no governo. Não é? É Deus no comando, não o homem no comando, mas Deus governando toda a terra através de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Mesmo depois da queda, presta bem atenção, que mesmo depois, teve a queda, puxa vida agora. Não, isso não mudou, não é? Porque mesmo depois da queda, olha o comando de Jesus, ele ensina a orar, né, em Mateus 6, 10, ele diz assim mesmo, venha o teu reino, olha só, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. Então não mudou o sonho de Deus, não mudou o alvo de Deus, o coração de Deus não mudou. Depois da queda do homem, ele continua querendo que toda a terra seja cheia da sua glória, através de homens cheios do Espírito Santo. Então essa era a oração de Jesus. Ele falou, olha, a igreja tem que orar assim que a igreja tem que orar. Esse tem que ser o desejo da igreja, não é? Que a vontade de Deus seja feita na terra como no céu. Assim como ele governa o céu, ele vai governar a terra. Amém? Então nunca mudou isso. Ok, queridos? Essa é a nossa missão, Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então nós estamos aqui para isso, ok? Então a gente está falando aqui sobre o reino de Deus, esse era o desejo, o sonho de Deus, o reino de Deus, não é? Agora, o que a gente vê na Bíblia é que o reino de Deus tem um coração. Qual que é o coração do reino de Deus? Diz aí para mim. Não, agora com fé. Qual que é o coração do reino de Deus? A igreja do Senhor Jesus Cristo, não é? Então, irmãos, veja bem, a gente ouve muito isso. Não, eu sou do reino. Eu sou do reino. Olha aqui, ó. Eu sou do reino. Vamos dizer assim, o cara está trabalhando ali com, está ajudando crianças lá na África. É o reino, é a vontade de Deus, a gente ajudar mesmo os pobres. É Deus no governo, é Deus no comando. Não, mas eu sou do reino, eu não tenho igreja. Não. Esse negócio de igreja, irmão, não tem como a gente estar no reino sem fazer parte dessa igreja do Senhor Jesus Cristo. Não é? Porque olha o que diz Mateus 16, 18. Eu edificarei a minha igreja. O que Jesus está fazendo é edificando a sua igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está bem fresco, né, na cabeça de vocês. A semana passada que eu falei justamente sobre a igreja, não é? A importância, o valor da igreja. Não é? Então, quem quer estar edificando o reino de Deus, tem que estar edificando a igreja do Senhor Jesus. Amém, querido? Não tem como a gente ter uma visão de reino fora da igreja. Eu estou falando da igreja do Senhor Jesus na face da terra. Amém? Agora vamos lá. Essa igreja do Senhor Jesus, que é uma igreja, vamos dizer assim, eu não estou falando de igreja local aqui, né? Eu estou falando dessa igreja mundial, global, não é? Então, não tem como eu fazer parte do reino sem fazer parte da igreja. Agora, essa igreja tem um coração também. Qual que é o coração da igreja do Senhor Jesus Cristo? É a igreja local. Aí vocês são faixa preta, né? Eu acredito muito na igreja local. Vocês já me ouviram muito falar da igreja local. Deixa eu só revisar com vocês
Apocalipse 1:12, que fala assim, olha, voltei-me para ver quem estava falando comigo e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros de ouro, semelhante a filho de homem, converte estalares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Então vocês sabem que quando o João vira para ver quem estava falando com ele, porque ele só estava ouvindo a voz do Senhor, ele viu Jesus entre os 7 candeeiros de ouro. Vocês sabem, 7 é o número do total, do completo. Não é? As 7 igrejas da Ásia, que representavam toda a igreja. Então veja bem, ele viu Jesus entre os 7 candeeiros de ouro, e aí no versículo 20 o próprio Jesus revela para ele do que se trata, o que significam os 7 candeeiros de ouro. Apocalipse 1:20, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, que vocês sabem que são pastores. Não é? Quando você lê as igrejas do Apocalipse, você vai ficar bem claro para você que não é anjo de asa, são os líderes da igreja. Então, os pastores estão na mão de Jesus, não é? Os líderes, eles não estão isolados, eles não são donos de nada, eles são controlados pelo rei. Quem está me entendendo? E ele diz, então, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, irmão, vocês têm me ouvido falar que Jesus se manifesta no contexto de igreja local. É impossível fazer parte de Cristo sem fazer parte do seu corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Então, irmãos, isso aqui é muito, muito importante a gente entender. Eu quero ser do reino de Deus. Então eu tenho que entender que Jesus está edificando a sua igreja. Aqui ele não está falando de igreja local, aqui ele está falando de igreja geral, global. Beleza, já entendi isso. Mas a igreja global, ela tem um coração. Aí, irmão, da mesma forma, né? Assim como o cara pode dizer assim, não, mas eu faço parte do reino, mas não quer saber de igreja, não. Então ele não faz parte do reino, porque o reino tem um coração. Quem está me entendendo? Da mesma forma, ele pode dizer assim, não, eu sou de todas as igrejas. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu? Eu já ouvi tanto isso. Não, pastor, eu sou de todas as igrejas. Né? Toda semana eu escuto um pastor diferente, eu sou de todas as igrejas. Mas não existe isso, porque a igreja global que o Senhor está edificando, não é? Ela tem um coração. Qual que é o coração dela? É a igreja local, não é? Essa palavra eclésia, ela não se refere à igreja no contexto global, ela se refere à igreja local, à igreja da cidade, à igreja física, onde aqueles irmãos congregam. Quem está me entendendo? Amém? Agora, bem aqui tem um detalhe que eu quero te mostrar. Olha aqui, ó. Lá está o reino de Deus, não é? Esse sempre foi o sonho de Deus. E mesmo depois da queda, ele não acabou. O sonho de Deus continua. Nós estamos aqui para isso. Ele tem um coração, que é a igreja do Senhor Jesus. E a igreja do Senhor Jesus tem um coração, né? Agora presta bem atenção. Bem aqui a gente tem que ter cuidado, irmão, porque é o seguinte... A gente tem uma estrutura dentro da igreja, né? Eu digo da igreja local, que é muito importante, que chama-se essas organizações paraeclesiásticas. Né? O que é isso? Um exemplo de uma delas, a Jocum. A Jocum é boa? É boa. Ela tem a missão dela, sim ou não? Tem. Né? Quer ver uma missão que eu respeito demais também, a gente já até usou muitos cursos deles aqui, que é uma organização para-eclesiástica, que está fora da igreja local, está dentro do reino, está dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo, não é? Mas não está dentro da igreja local, não é? Mas ela serve de um suporte muito poderoso para a igreja local. O exemplo que eu ia te dar era da Universidade da Família, a UDF. Né? Há pouco tempo nós usamos um treinamento deles chamado Crown, né? Que trabalha com a questão financeira, né? Na família, individual. Foi fantástico, foi revolucionário. Né? Agora terminou um curso da Universidade da Família sobre criando filhos da maneira de Deus, acho que foi isso, ou alguma coisa parecida, né? Que também eu participei de uma aula. Eu já tinha feito o curso, fantástico,
fantástico. Nós precisamos fazer agora, continuar fazendo, né? Cris, o Ilha, e aí multiplicar esse curso, ajudar os pais a educar os filhos à maneira de Deus. Irmão, essas organizações são fantásticas e importantíssimas. A DONEP, né, que lida com homens de negócios, né, pessoas que às vezes nem vão numa igreja, não querem saber, mas a DONEP tem feito um trabalho fantástico com esses homens. Né? Agora, veja bem, apesar de elas serem muito importantes, elas só são importantes se elas estiverem cooperando com o coração da igreja do Senhor Jesus, que é a igreja local. Se essas organizações cooperam com a igreja local, elas são joias, são bênçãos. Não é? Se essas organizações começam a sugar da igreja, sugam os líderes da igreja, sugam os recursos da igreja, as pessoas estão super ocupadas com tantas tarefas dessas organizações que não conseguem mais servir a igreja local, tem alguma coisa errada. Quem está me entendendo? Porque a igreja do Senhor Jesus na terra tem um coração, e o coração dela é a igreja local. Né? Então, muito importante que a gente entenda isso, ok? A prioridade de Jesus, eu não estou te dando uma visão, uma ideia da igreja da paz, ou da Paz Church, né? Não, eu estou te falando a ideia bíblica, né? A igreja local como o coração dessa igreja mundial. Então, essas organizações têm que abençoar a igreja local, ok? Agora, veja bem, a igreja local também tem um coração, agora sim, não é? Qual que é o coração da igreja local? A célula, ok? Então, pastor, eu quero estar no centro desse projeto de Deus, desse sonho de Deus, que é o reino de Deus. Então, eu tenho que crer na igreja do Senhor Jesus, eu tenho que entender que ela tem um coração que é a igreja local. Eu estou envolvido nesse projeto da igreja local, não é? Eu não estou distraído fazendo um monte de coisa fora da igreja, não é? E também eu estou envolvido numa célula, que é o coração da igreja local. Deixa eu ver alguns versículos importantes com vocês. Essa ideia de célula não começou no Novo Testamento. Quem estabelece essa ideia, na verdade, é o Jetro, não é? Porque o Jetro, lá em Êxodo 18, ele fala para o Moisés, a partir do versículo 21, procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Ou seja, essa é a visão celular. Qual que é o propósito? Irmãos, é organização só, não tem poder nenhum nela, não tem mistério nenhum nela, não tem nada disso. É só uma organização, que inclusive é usado hoje, esse modelo do Jetro, em grandes organizações fora da igreja, em empresas. Não é? Então tem um líder de 1000, esse grupo de 1000 é repartido em grupos de 100, não é? E esses grupos de 100 são repartidos em grupos de 50, esses grupos de 50 são repartidos em grupos de 10, é a nossa visão aqui, a nossa história. Né? O líder de 10 presta conta com o líder de 50, o de 50 presta conta com o de 100, o de 100 presta conta com o de 1000. É o que a gente está fazendo aqui, então não tem novidade. Quem inventou isso? Foi a Paz Church, não foi. Na verdade, Jesus já viveu dentro desse modelo. Não é? Jesus já pegou o modelo do Jetro, não é? E cuidou de um pequeno grupo de líderes. Quem está me entendendo? De um pequeno grupo de líderes. Ele cuidava especificamente mais forte de Pedro, Tiago e João, talvez fossem discípulos mesmo ali, pessoais dele. Talvez esses 3 discipulassem pessoalmente o restante. E esse grupo, não é, esse presbitério, não é, cuidava de outros grupos e assim por diante, no modelo de Jetro. Então não foi inventado isso, uma coisa nova. Não, está lá desde o Antigo Testamento. Quem está me entendendo? E nós não estamos inventando nada, facilita o pastoreamento, né? É muito legal, por exemplo, eu reúno toda semana, toda segunda-feira, eu reúno com o nosso presbitério, né? Então eu estou ali com a mão no pulso da igreja, né? Eles me trazem as vitórias, não é? E os desafios, que não tem derrota, aleluia, né? A gente trabalha junto, esse projeto saiu do nosso coração junto, então isso é muito legal, não é? Imagina se eu estivesse cuidando de todo mundo, não dá, é impossível, não consigo. Agora, se eu derramar minha vida neles,
né? E é isso que eu tenho feito com eles, no discipulado 1 a 1, lendo livros, né, junto com eles, a gente treinando junto, aprendendo junto. E se eles fizerem isso com outro grupo menor também, né, com os supervisores de setor dele, e os supervisores de setor deles entenderem isso, e a coisa for chegando, irmão, está todo mundo bem cuidado. Aí o líder de célula entendeu também, e ele está cuidando daquele discípulo, treinando ele, está todo mundo bem cuidado. Amém, queridos? Muito bem. Então, essa é a ideia, né? Aí eu vou te mostrar alguns textos no Novo Testamento que mostra a igreja reunindo assim, em grupos pequenos, em células. Romanos 16:5, vamos passar bem rapidão aqui. Romanos 16:5 diz: saudai igualmente a igreja que reúne na casa deles. Não é? Saudai o meu querido Epêneto, primícia da Ásia, para Cristo. Então, o apóstolo Paulo, né, escrevendo aos Romanos, saudando uma igreja que reunia na casa de alguém. Né? É muito importante isso, né, irmãos? Vocês sabem que a igreja não podia reunir publicamente. Então, eles reuniam nas casas. Então, tinham várias igrejas nas casas, vários textos, quer ver? Olha, Filemon, capítulo 1, versículo 1, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso cooperador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Tinha uma igreja na casa do irmão Filemon. Romanos 16:14, saudai a Assíncrito, aleluia, Flegonte, Tômate, Hermes, Pátroba, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Não é? Romanos 16:23, o meu hospedeiro Gaio, em casa de quem a igreja daqui se reúne, manda saudações a vocês. Estão percebendo? Não é? Em Atos 2:46, diariamente eles perseveravam unânimes no templo. Quando eles iam, eles eram judaizantes, né? Eles eram da religião judia, então eles frequentavam o templo, mas eles partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria em singeleza de coração. Ok, queridos? Então, essa igreja, quando o apóstolo Paulo fala assim, ó, não deixem de congregar, na cabeça do apóstolo Paulo, ele não está pensando só na reunião grande. Vocês concordam comigo? Se a igreja pensava assim, se a igreja reunia em grupos pequenos, porque era mais fácil de cuidar, de treinar os líderes. Então, quando o apóstolo Paulo fala não deixem de congregar, ele está pensando nas duas coisas. Não deixem de congregar grandão e não deixem de congregar pequeno, né? Não deixem de congregar, muito importante isso, ok? Até tem um exemplo que eu acho muito legal na Bíblia, em Atos 12, né, quando Pedro estava preso, e a Bíblia diz que a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A igreja, diga a igreja. Quem que orava pelo Pedro? A igreja. Aí acontece o que acontece, né? À meia-noite, ele vê um clarão na prisão, as algemas caem, o portão se abre, os guardas ficam tudo duro, não é? Fica tudo paralisado, ele vai saindo, o portão se abre sozinho. Quando ele sai da prisão, aí a Bíblia diz que ele cai em si. Cara, o que está acontecendo? Aí a Bíblia diz que ele foi para a casa de João Marcos, não é? Ele foi para a casa de João Marcos, onde a igreja estava reunida, orando por ele. Onde que a igreja estava reunida? Numa casa. Eu imagino que aquele grupo era o grupo que o Pedro se reunia sistematicamente. Então havia um entendimento na igreja dessa reunião pequena. É muito gostoso isso, não é? Eu tenho uma célula, eu frequento uma célula semanalmente. Agora que a nossa célula multiplicou, eu estou indo em 2 células, né? Nas quintas-feiras eu vou em 2 células. Eu vou numa num dia, é uma delícia. Não é? Eu amo isso aqui que eu estou fazendo, estou ensinando, estou pregando. Eu gosto da igreja, todo mundo aqui, é muito legal isso, né? Mas a célula, ela te dá outra vida, né? Outra história, né? Porque ali eu estou vendo um por um, eu estou vendo o crescimento de cada um, não é? É muito legal, muito gostoso. E também eu acho bacana também ir nas outras células, né? Eu visito, acho que essa segunda que eu fui lá na célula de vocês, né? Top demais, na segunda-feira a gente foi lá, na terça-feira eu fui em outra célula, né? E eu gosto assim, eu particularmente gosto de chegar, sentar e participar de
toda a célula. Irmão, eu não vou lá para bisbilhotar vocês. A Amélia é minha testemunha, né? Às vezes eu só se for alguma coisa muito assim, que sai assim do... Que eu chego com o área, né? Olha, aquela tua célula ali, a gente podia dar um upgrade nela, nessa área aqui. Porque, em geral, irmão, eu vou para me divertir, né? Eu vou para curtir a célula, eu vou porque a minha cabeça, assim, eu vou congregar. Né? E eu entendi já que congregar não é só no culto de celebração. Eu tenho que estar ali perto dos irmãos. Está entendendo? Então eu faço isso, tenho autoridade para falar isso, porque eu curto isso. É muito gostoso. Então essa célula do Pedro é uma célula que resolve a parada, meu amigo. Né? O cara está preso lá, vai ser condenado à morte no dia seguinte, e tem uma célula de joelho pelo cara. Né? E aí acontece um grande milagre, ele é liberto, e ele volta para a célula para agradecer e dar o testemunho, aleluia. Né? Então, qual que é o coração da igreja local? Quem inventou isso? Pelo amor de Deus, irmão, não entenda que isso é a ideia da Past Church ou do pastor Eibe. Não é? Isso é igreja, é simples. Né? Eu não estou te dando uma visão de uma igreja local, eu estou te dando uma visão bíblica da igreja. Ok? Muito tranquilo. Agora, quer ver, bora dar uma olhadinha aqui nesses corações, ó. Então, a igreja do Senhor Jesus, que Jesus está edificando, ele está edificando, é um projeto que está em construção, não é? Ela está aí, ela é o coração, ela é o centro do reino de Deus. Ninguém pode estar no reino de Deus sem estar dentro desse projeto de Jesus. Beleza. Mas esse projeto de Jesus, ele se personifica. Né? Vamos colocar assim, ele cria um corpo. Não é quando se trata de igreja local, porque agora a gente pode tocar. Ninguém pode tocar nessa igreja do Senhor, né? Ela é geral, mas agora eu posso tocar na igreja local, eu faço parte dela. Não é? Ela pode ser ajudada pelas organizações para-eclesiásticas e não ser sugada. Beleza, agora o coração dessa igreja é a célula. Agora preste bem atenção aqui no que eu vou te falar. Assim como existem estruturas, vamos colocar assim, para-eclesiásticas que podem prejudicar a igreja ao invés de ajudar, né? Também na célula pode ter essas estruturas. Quem está me entendendo? Não é? Então, irmãos, a igreja, ela pode prejudicar a célula. Como assim? Através dos ministérios. Quem está me entendendo? Irmão, se o coração da igreja local é a célula, não é? Os ministérios são importantes? Não. São muito importantes. Muito importante. Olha, essa palavra vai ser gravada e vai ser passada nas células amanhã, porque nós temos um ministério, tem uma mídia forte na igreja. Muito. Como é que a gente vai fazer isso sem um ministério? Né? A igreja agora está estudando, né? Está estudando online. Nós temos um ministério que está cuidando ali. O que é ministério? É serviço. Tem um grupo trabalhando, né, para que essas informações cheguem e a escola, a EMP avance. Isso é um ministério, não é? Nós temos um grupo que toca, que canta. É muito gostoso, não é, irmãos? A gente está aqui, né, louvando o Senhor. Tem um grupo que paga o preço, que ensaia. Tudo são ministérios. Uma atmosfera, né, que funciona. Hoje nós tivemos assim, um incidentezinho. A atmosfera, achei tão bonitinha, a atmosfera muito legal. Ninguém, né, chegou logo dando um karatê no irmão. Não. Né, eu vi o pessoal se aproximando ali e tal. A faixa preta ficou atrás dele. Qualquer coisa, ela só... Tum. Eu tô brincando, né? Eu tô aqui ligado, irmão. Olha, foi perfeita a ação de vocês. Eu quero até parabenizar vocês, né? Perfeito, o cara ficou tranquilo, né? Ele já, em outras ocasiões, já não foi tão tranquilo assim, mas dessa vez ele ficou tão tranquilo. Depois ele veio conversar comigo. Foi muito legal. Isso é um ministério tão importante para a vida da igreja. Agora presta bem atenção. Vocês entenderam que uma organização para-eclesiástica, eu dei exemplo de Jocum, né, de Universidade da Família, eu dei outros exemplos. Eu acho que essas aqui são tops, elas têm abençoado a igreja. Mas tem algumas que sugam a igreja, né? Agora, da mesma forma, irmãos, o ministério ele tem que cooperar com
com o coração da igreja local. Qual é o coração da igreja local? É a célula, né? Então, tipo assim, o ministério, um monte de ensaio, que o pessoal não consegue ir para a célula, o pessoal não consegue, fazer parte da célula com saúde, porque eles estão tão ocupados com o ministério que eles não conseguem dar atenção para o coração da igreja local. Quem está me entendendo? Não, então o ministério tem que abençoar a igreja local e não arrancar. Ocupa demais os irmãos, ocupa tantos os irmãos que os irmãos, não aguento mais, eu não vou na célula. Não pode. Né? Não, nós estamos precisando de um líder para a célula. Não, mas eu não posso, porque eu estou no ministério tal e no outro ministério tal. Não pode. Por isso que a gente tem, irmão, explicado para vocês o seguinte, eu quero reforçar isso. O ideal é que você esteja em um ministério. Não é? Pastor, eu posso estar em 2? Pode estar em 3. Desde que isso não comprometa o seu envolvimento e a sua dedicação com a sua célula, que é o coração da igreja local. Entende? Vocês estão entendendo que eu não estou dando regras para vocês? Vocês estão entendendo que eu estou te falando de princípios bíblicos? Né? Não, mas eu consigo, pastor, de boa, eu estou em 5 ministérios, mas eu consigo ser ativo na minha célula, de boa. Beleza. Mas se você não dá conta, o ideal é que você esteja em apenas um ministério, ok? E que esse ministério, por isso que o ministério nunca pode... então o marcando um monte de ensaio na hora da célula, agora ninguém pode mais ir para a célula, ninguém pode vir no Tadel. O ensaio do louvor é na hora do Tadel. Está amarrado. O próprio Marcão disse, queima ele. Não pode, porque o coração da igreja local, não é a célula. Não é? Irmãos, nós estamos aqui, escuta bem, nós não estamos aqui para fazer uma igreja bonitinha, arrumadinha, cheirosinha. Nós estamos aqui para ganhar almas para Jesus. E nada mais eficiente do que um grupo pequeno. Não é? Um grupo, às vezes a pessoa não vem na igreja, mas ela vai lá na célula. Não é? Eu estava vendo na segunda-feira, eu tive o prazer de ver, né, tanta gente nova ali na célula de vocês, né? Gente que eu nunca tinha visto. Né? Assim, tipo, e gente funcionando, né? Uma das pessoas novas lá, pelo menos é nova para mim, né? Fez ali a descontração tão bacana, está envolvendo. Imagina uma pessoa dessa, que vem numa igreja grande, participa, vai embora para casa, semana após semana, nunca se envolve com nada. Como que a célula é eficiente, né, em arrancar, vamos dizer assim, num bom sentido, né, o potencial de cada um. Né? Aí foi o Nery que fez o louvor, o Nery já é faixa preta. Né? Mas é tão legal, às vezes a gente vai numa célula e o irmãozinho novo ali está tocando violão, ou compartilhando a palavra. Não é? Então, irmãos, a célula é um negócio fantástico para consolidar. Eu estava vendo uma coisa que eu achei interessante, que chegou uma família aqui com a gente alguns meses atrás. Né? Só que aconteceu que a família que trouxe eles, né, mudou de cidade. Mudou de cidade, continua sendo Church e tal, mas mudou de cidade. Eu falei, rapaz, porque o referencial do cara, não é? Era aquela família. Não é? Então, quando ele chegava, ele já grudava naquela família, os amigos dele. Só que um dos grandes trabalhos que esses irmãos que trouxeram eles fizeram foi colocá-los dentro de uma célula. Irmãos, eles estão tão envolvidos com a célula, hoje eles estavam aqui, não é? Eles estão envolvidos com a célula, estavam ali em volta da célula, a coisa mais bonitinha. Né? Estão lá, todo mundo na célula. Rapaz, o cara foi embora e ele ficou. Agora eu fico pensando, se não fosse uma célula pequena, se não fosse um grupo pequeno que desenvolveu relacionamento com ele, que fez com que ele se sentisse importante dentro daquele pequeno grupo, que ele tem uma função dentro daquele grupo, não é? Se ele tivesse solto aí, só frequentando a igreja, agora esse cara saiu, será que ele não ia procurar outro lugar? Né? Então, irmãos, é tão importante, por isso que eu estou te falando, é o coração da igreja local, por isso que os ministérios não podem competir com a igreja local. Por quê? Porque é uma regra da igreja. Não é, irmão, não é. É porque é uma lógica, não é? É uma lógica bíblica. A igreja, a célula é o coração da igreja local. Quem está me entendendo? Meu Deus, eu já passei do horário. Deixa eu terminar.
Deixa eu terminar, mas aí agora corta então. Bom, deixa eu terminar. O coração da célula é o discipulado 1 a 1. Qual que é o coração da célula? É o discipulado. É o discipulado. Amém, queridos? Então a gente chama de microcélula de discipulado apostólico. Né? Dentro da célula, essa célula orgânica, né, tem pequenas organelas importantes. Então, o discipulado 1 a 1 é uma dessas organelas importantes da célula, a microcélula de discipulado apostólico. Agora, presta bem atenção, deixa eu só terminar com isso. O mesmo erro, às vezes, eu vejo acontecer. Qual que é o coração da célula? O discipulado. Irmão, o ideal seria que dentro da célula acontecessem os discipulados. Esse seria o ideal. Claro que às vezes não dá para ser, né? Às vezes não tem como acontecer, mas o ideal seria que essa pessoa fosse discipulada ali mesmo dentro da célula. Agora, o que eu tenho visto muitas vezes? Assim como, né, tem essas organizações para-eclesiásticas fora da igreja que pode prejudicar a igreja. Assim como os ministérios que deveriam ser bênçãos, às vezes pode prejudicar a célula. Da mesma forma, eu vejo que, às vezes, a célula pode prejudicar o discipulado. Como? Né? Eu tenho falado isso às vezes com os supervisores assim. É muito importante comunhão. Eu acredito muito em comunhão. Muito importante comunhão. Gosto e é importante. Mas, irmãos, a célula não pode viver em torno disso. Come churrasco pra caramba, e de novo, e come, e cai de velho. Vamos jogar futebol agora. Tudo isso é bom? Agora vamos ver o filme, agora vamos fazer isso, agora vamos pro shopping, agora vamos pro César Mar, agora... A gente só não tem tempo para discipulado. Porque ninguém dá conta, porque nós só temos 24 horas, 8 é para dormir, né? 8 para trabalhar. Né? Tem mais um monte de hora para a gente cuidar da nossa família. Sobrou só um pouquinho de hora e o cara fica o tempo todo em comunhão. Que horas que ele treina o cara? Olha aqui para mim, ó. O que é discipulado, gente? Discipulado é o seguinte: é eu investir no Jaques de forma que eu consiga transferir para ele o que eu tenho recebido. Não é? Então eu tenho que me preparar, eu tenho que estudar, né? Eu tenho que ler, eu tenho que orar. Isso leva tempo. Não é? Aí quando eu sento com o Jacques, eu tenho que ter argumento, tenho que ter vida para transferir para ele. Se a célula só fica se movimentando, que horas que o cara lê a Bíblia, que horas que o cara estuda, que horas que o cara lê um livro, que horas que ele... Não tem. Aí, irmão, vai faltar vida no coração da célula. Qual é o coração da célula? É o discipulado 1 a 1. Então, veja bem, o discipulado, às vezes a pessoa tem uma noção errada do discipulado, que o discipulado é o confessionário, né? Aí eu chego, já aconteceu assim, né? Do irmão chegar lá e falar assim: não, hoje eu não tenho nada para confessar. Então não vai ter discipulado, tá? Gente, não é isso. Beleza, no discipulado, né? Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Beleza, faz parte. Né? De eu ter alguém que eu possa me abrir. Mas não é, meu irmão, tem tanta coisa. Não é? Eu digo que a coisa mais importante do discipulado é eu trabalhar na vida desse discípulo, como diz o apóstolo Paulo, né, em 2 Timóteo 2:2. Olha, o que de minha parte, Timóteo, você aprendeu, isto mesmo, transmite a homens fiéis e idôneos, que sejam capazes de transmitir a outros. Isso que é discipulado. Né? Então é esse trabalho que vai embora, esse trabalho de formiguinha, que eu vou edificando aquela pessoa, ela vai crescendo, ela vai se tornando um líder, um marido melhor, um empresário melhor, não é? E ela vai dando testemunho, e ela vai entendendo que ela está aqui para estabelecer o reino de Deus, aleluia, não é? Através da igreja do Senhor, mas através da igreja local, através de uma célula, através de um discipulado 1 a 1, que ela tem agora que se multiplicar em outra pessoa, ela vai entender isso. Isso é a visão do MDA. Amém, queridos? E é sobre isso que vocês vão conversar amanhã na célula. Tá bom? Beijo no coração.